Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, do profeta Daniel. Mais precisamente no capítulo 4, a partir do verso 34. Daniel 4, a partir do verso 34. Até o verso 37, apenas 4 versículos. Daniel 4, verso 34 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me se ajuntou extraordinária grandeza. Verso 37, preste atenção. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Presta atenção, irmãos. Nabucodonosor se achava o cara. Quem lê a história de Nabucodonosor, ele se achava. Bastou ter uma experiência com Deus para ele saber o lugar dele. Muitas vezes nós se achamos que podemos tudo, que somos centro das atenções, que a nossa vida é o centro, que a nossa reputação é o centro, o que nós fazemos é o centro. E Deus mostra para ele que mais do que tudo que ele faz, o que ele pode ser, é ter uma experiência com ele. Basta uma experiência tua com Deus para Deus mostrar quem você é e quem Deus é. Por isso que o foco do culto não somos nós. O foco não é a igreja, o foco é o Senhor dos Exércitos. Amém? O foco é Deus. E sempre será Deus. Se você veio aqui, ou eu vim aqui, com motivações erradas, estamos errados. O foco é Jesus Cristo. O foco é o nosso Deus. Por isso a confissão dele, no verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e olha, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa confissão aqui não aconteceria se ele não houvesse uma experiência com Deus. O próprio Deus dele mostrou a ele quem era Nabucodonosor. Em outras palavras, é no culto que nós sabemos quem nós somos. Porque Deus está presente, amém? Esse é o momento, porque Deus está presente pela fé. Pela fé, Deus está presente. Onde nós vamos fechar os nossos olhos por um momento, abaixe sua cabeça. Hoje, desde amanhã você acordou, fez muitas coisas, assistiu programas, assistiu futebol, conversou, almoçou, brincou. Você pensou em muitas coisas e já está pensando amanhã, das coisas de amanhã. Eu quero dizer para você, não ignorar isso, porém, focalizar agora na presença do Senhor aqui, no nosso meio. Coloque todas essas coisas no devido lugar. Agora é tempo de pensar no Senhor. Agora é tempo de Deus falar com você
e sondar o meu e o seu coração, o coração desta igreja, a história desta igreja, a vida desta igreja que somos nós. Todos nós que estamos aqui, que podem ouvir e entender. Todos os que estão aqui, se coloquem diante do Senhor e diga a Ele: Deus, sonda o meu coração. E que haja entre nós coração limpo, mente limpa, língua, boca limpa, pensamentos limpos, comportamentos corretos. Esse é o momento de Deus fazer isso no nosso meio. Porque Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele pode humilhar quem Ele quiser. Ele pode estabelecer quem Ele quiser. É Ele que levanta reis e destrona reis. É esse Deus que está presente no nosso meio. Por isso, confesse, fale ao Senhor. Diga aquilo que tem atrapalhado a sua vida com Ele. E confesse o seu e o nosso pecado. Como igreja. Aonde nós estamos errando. Esse é o momento de você falar com Deus. Fale com Deus. Continue falando com Deus. Continue falando com Deus. Continue falando com Deus. Enquanto eu oro, continue falando com Deus. Espírito Santo, Tu que sondas os corações. Tu que nos ensina, Pai, a orar o que convém. O Senhor que nos ajuda, nos assiste na nossa fraqueza, nos empresta uma mão na nossa doença, na nossa enfermidade emocional, espiritual, física. O Senhor estende uma mão como o médico, o perfeito médico, e nos ajuda a orar, a falar o que convém diante do Senhor. Porque o Senhor perscruta o nosso coração. Somente o Senhor sabe a bagunça, a desordem, a confusão que há dentro de nós, no centro da nossa existência. E porque o Senhor sabe de todas essas coisas, somente o Senhor pode dar a palavra de ordem. Nesse caos, é o Senhor que organiza a nossa vida. É o Senhor que denuncia o pecado, a mentira, a corrupção, a raiva, o ódio, a vingança, as obras da carne. É o Senhor que nos traz de volta para a Tua presença. E só o Senhor pode fazer isso. Por isso, como igreja, nós clamamos: volta para nós, Deus. Porque nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Se nós não conseguimos chegar até Ti, Deus, vem o Senhor para nós. Nos ajuda na nossa fraqueza. E que o Senhor ministre os corações hoje, neste momento, neste culto. Porque o Senhor é o foco. Mais do que as nossas vidas, o Senhor é o foco deste culto. O Senhor é o foco deste culto. O Senhor é o foco deste culto. O Senhor é sempre bem-vindo. Por isso, Espírito Santo, Jesus Cristo, Pai, passeia no nosso meio. Toca nos corações, vai ministrando vidas, bota a mão na cabeça do Teu povo. No ombro, no coração. Toca nos pés daqueles que precisam ser lavados os pés, Deus. Vai tocando no íntimo, no coração. Ministra a paternidade de Deus no nosso meio. Daqueles que têm dificuldade de reconhecer o Senhor como Pai. Daqueles que têm dificuldade de reconhecer o Senhor como mãe. Porque também o Senhor acolhe os seus filhinhos. Vai ministrando, Pai, a cura, a libertação, o amparo, um abraço, apenas um abraço, Deus, resolve muita coisa no nosso meio. Um abraço, um toque, um calor, uma presença maravilhosa do Senhor no nosso meio. Espírito Santo, Tu tens a liberdade de fazer isso no nosso meio. Nós não queremos ser empecilho para que esse passeio, esse trânsito do Senhor aconteça no nosso meio.
do menor ao maior desta igreja, Pai. Passeia e toca-nos, Deus, e nos quebranta para a honra e glória do Teu nome. Nós hoje aqui em Marília, pelo menos, Deus, pelo menos nós aqui, pelo menos nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Senhor, mais do que as coisas que o Senhor tem para nos dar. Queremos o Senhor no nosso meio, que fala conosco, que ministra cura, que quebranta, que nos faz chorar, que nos humilha, porque o Senhor pode nos humilhar. E nós não queremos resistir à Tua presença, resistir à ação do Espírito Santo, que transforma, que cura, que constrange, que converte. Por isso vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós reconhecemos sim que o Senhor Jesus Cristo na cruz perdoou os nossos pecados. E nessa certeza que nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há nada que possa nos acusar, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, desde já neste culto, porque Tu és o nosso foco. Tu és o foco desse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. E amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, irmãos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Te entrego a Ti, Senhor, meu Deus, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser, Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de todos.
em mim, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Irmãos, vamos entregar os nossos dízimos neste momento, nesta canção, amém? Amados, nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Queria pedir que você pudesse consagrar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Feche os olhos, consagre a Deus o seu dízimo, a sua oferta. Faça isso nesse momento com alegria e disposição de coração. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que a Tua bênção, ó Pai, seja sobre a vida, ó Deus, de cada um daqueles, ó Pai, que com alegria, com voluntariedade, com generosidade, Senhor, ofertarão a Ti. Eu peço, ó Deus, que esse ato seja uma expressão sincera, verdadeira, grata, voluntária e generosa, Senhor. Pai, nós não estamos entregando a igreja, nós não estamos entregando o Senhor a uma instituição, nós não estamos, ó Pai, entregando, ó Pai, a uma organização humana. Nós estamos fazendo isso num ato de adoração ao Senhor. Então recebe a nossa adoração, Senhor. Assim como o Senhor está recebendo os nossos cânticos de louvor e gratidão, recebe também, Senhor, a entrega da nossa oferta e do nosso dízimo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso com alegria nesse momento? Em pastos verdejantes, Ele me fará repousar. Junto às águas de descanso, me pastoreará, confortará minha alma, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor,
em pastos verdejantes, Ele me fará repousar junto às águas de descanso, me pastoreará, confortará minha alma, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Senhor, nós entregamos a Ti este momento, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, fazemos, ó Deus, deste culto, ó Pai, a nossa celebração, a nossa entrega e a nossa oferta. No início dessa semana, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo e nos orientando em todas as coisas. Pai, nós queremos interceder de uma maneira especial, Senhor, nesta noite, por aqueles que precisam das intervenções e das manifestações do Senhor em sua história e em sua vida, Pai. Nós oramos pela vida da nossa irmã Zené, pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, dessa cirurgia no fêmur que ela fará. Nós pedimos, ó Deus, coloca as Tuas boas mãos sobre a nossa irmã. Usa de misericórdia para com ela, Senhor. Restaura, Senhor, a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor traga consolo, conforto à família, Senhor, da nossa irmã Gercei, que perdeu, ó Deus, a sobrinha Elaine. Nós clamamos, tenha misericórdia desta família, derrama graça, conforto, consolo, trazendo a Tua bênção, trazendo o Teu sustento, Senhor, e trazendo nesta hora a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Pai, todos aqueles que nesta hora precisam, ó Deus, de um toque especial das Tuas mãos, visita, Senhor. Estejam eles aqui dentro desse templo ou em outro lugar, Senhor, que estes sejam agora alcançados, tocados, visitados pelo Senhor e pelo poder da oração. Nós oramos no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Gostaria que apenas ficassem os nossos visitantes em pé, para nós conhecermos quem nos visita pela primeira vez. Seja bem-vinda. Teu filho, sejam bem-vindos. Os irmãos que estão do lado, dê um abraço aí, sejam bem-vindos. Nossos irmãos diáconos estarão distribuindo uma lembrança para você. Sejam bem-vindos, viu? Deus os abençoe. Queria convidar as nossas crianças para estar aqui à frente. Elas terão um momento delas. Todas as nossas crianças, por favor. Todas as crianças estão aqui à frente. Irmãos, hoje pela manhã eu li um versículo de Provérbios, capítulo 1, verso 8, diz assim: Filho meu,
não deixes, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Presta atenção, irmãos. Muitos dos nossos pais, lá atrás, muito tempo atrás, e que isso não mudou muito também, até hoje a gente vê muito isso, o que eu vou dizer agora. É um equívoco os pais cristãos acharem que a igreja é responsável pela educação dos seus filhos. Nós não somos responsáveis pela educação dos seus filhos. A primeira responsabilidade são dos pais. Isso não muda, é inegociável. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. O pai, figura aqui, ó, a força da casa. No hebraico significa a força da casa. O ensino é teu. E não deixes a instrução de tua mãe. A palavra instrução significa dar direção. Se o pai ensina o que deve ser feito, a mãe dá a direção. Caleb, cadê você? Aqui. A Thaís lá no fundo. Vai tomar banho agora, tira a roupa e não tem conversa. Não é assim que eu falo para você? É. Se ele não atende, eu falo isso. A Thaís, ouve seu pai e vai agora para o banheiro. Entende isso? É função dos dois. Não é de só um, não. Eu falei essa semana no Água Viva, sabe o que aconteceu? Uma pergunta cabulosa. Eu falando sobre isso, de repente, do 7º ano, fala assim, mas pastor, professor, e quando só um ensina? Você tem que dar graças a Deus. Porque se um falha, está falhando, o outro tem que fazer. Você dá graças a Deus que tem um pelo menos ensinando ou instruindo. A questão é que é função do pai e da mãe. Pai, ensinar, marcar o seu filho. Ensinar significa marcar dentro. Uma vez que você é marcado pelo teu pai, pelo ensino do teu pai, presta atenção. Quem tem que dar direção para vocês é a mãe. É para cá, ó. Teu pai te ensinou que é para aquele lado lá. Vai para aquele lado lá. Então é função dos dois. Resultado disso, irmãos, está no verso 9. Vou ler rapidamente para vocês. Olha só o que será quando o pai responsável, uma mãe responsável, executa o que lhe é dado. Olha só. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça. Você imagina? Diadema é coroa. Não é comum ganhar coroa como presente. Isso quer dizer que coroa significa honra. Vocês serão honrados, amém? Vocês serão honrados, porque haverá uma coroa na cabeça de vocês. Mas porque há ensino e instrução do pai de vocês. A gente vê uma família ali, um filho que tem pais e pais que têm filho. Outra coisa, comum é ganhar o que é isso aqui, ó. Se uma coisa não é comum ganhar, mas é uma questão de honra, o segundo aqui, colares para o teu pescoço. É mais fácil você ganhar um colar do que ganhar uma coroa. Em outras palavras, vocês serão recompensados, presenteados. Entenda que todos esses valores aqui não é só o estético, mas é a honra e o presente que Deus vai dar a vocês, porque vocês estão cooperando com o Senhor, amém? Isso sabe o que? Vai provocar na vida dos filhos de vocês, sabe? Temor do Senhor. Porque a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio do saber. Se você ensina, instrui teu filho, você vai provocar nele honra e recompensa. Sobretudo, o temor do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os pais, eles ajudam os professores da escola dominical. É os pais que ajudam a igreja. Tá certo que a igreja faz o seu papel também, mas a parte principal são os pais nos ajudando. Porque eu vou dizer para vocês, quem já trabalhou em departamento infantil e pega alguns filhos aí de alguns pais, só Deus na causa. E a gente, não é comum a gente educar o filho dos outros, né? Então nos ajudem. Amém? A nossa laranjinha está aqui na frente. Vamos orar, irmãos. Estenda a sua mão aqui na frente. Vamos abençoar essa geração presente aqui. Deus, toda a honra e toda a glória seja da Ti por essa presente geração. Geração essa, Pai, que precisa ser ensinada, instruída nos valores e nos princípios da Tua palavra. E que isso, primeiramente, depende dos pais.
Pai, dê força, dê ânimo, coragem, autoridade, Pai, a esses pais. Que eles usem isso, porque já está sobre eles isso. A autoridade, a força do Senhor. Já está sobre eles, Pai, que eles acionem isso. E cumpram isso para a honra e glória do Teu nome. Porque eles terão filhos honrados e filhos recompensados. E vão fazer, e criarão para seus filhos um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Faça isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos, Pai, que nessa ministração haja conversão, haja ministração do Teu Espírito na vida deles, desde já. Que eles tenham uma experiência contigo, Espírito Santo. E que haja mesmo a proteção do Senhor, o livramento do Senhor ali. Cubra elas com Teu sangue e dê ordem aos Teus anjos a respeito dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Irmãos, antes de nós passarmos para a palavra, um pedido de oração que foi, nós falamos hoje de manhã, a Elaine, sobrinha da irmã Gersei, alguns irmãos estavam sabendo que a Elaine estava numa fase difícil com câncer, uma fase terminal. Nós recebemos a notícia ontem que ela faleceu. A Elaine, me parece que foi membro desta igreja, alguns anos atrás, é isso, João? Confirma? Confirma? E a nossa irmã Gersei não está presente conosco em função do falecimento de sua sobrinha. O que nós pedimos é que Deus dê força a Gersei para que seja um instrumento do Senhor naquela família lá. Para ser um instrumento de consolo e conforto, amém? À medida que Deus vai nos consolando, nos confortando, a gente também vai passando esse consolo e conforto para as pessoas. Amém? Vamos orar especificamente para isso, pois eu gostaria... Pastor, chega à frente. Vamos orar. Pai, especificamente nós oramos agora, Pai, para que a família, Pai, da Elaine seja amparada, consolada e confortada pelo Senhor. Nós pedimos, Pai, que também o coração da nossa irmã Gersei, irmã da nossa igreja aqui, seja também amparada e consolada. À medida que ela vai consolando, sendo consolada, ela vai também, Pai, gerando consolo naqueles familiares. Talvez, Pai, muitos ali não creem no Senhor, não têm ideia do consolo, da Tua presença e do controle do Senhor, apesar da morte. Nós pedimos, Pai, que a irmã Gersei seja dotada de autoridade do Senhor, para ser um instrumento de consolo, de conforto naquele ambiente. E, Pai, que haja esperança nos corações desesperançados, naquele momento, naquele lugar. E que a família seja abraçada pelo Teu amor. E que nessa morte, a glória do Senhor se manifeste ali. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir o coral nesse momento?
Queria convidar aqui à frente a nossa irmã Eleni. Ela vai dar um aviso importante. Queria que você pudesse prestar atenção. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Irmãos, eu vim falar rapidinho sobre um curso que nós teremos na sexta-feira, que chama Autocompaixão, Aprendendo a Amar a Si Mesmo. Depois eu vou deixar os panfletos lá no fundo para vocês pegarem. Na verdade, esse curso ele foi elaborado e vai ser ministrado por uma palestrante que vem de São Paulo. Ela deixa eu achar aqui, Karen Vogel, ela é mestre e doutora pela medicina da USP de São Paulo, em psiquiatria, e ela vai estar trabalhando sobre o cuidado conosco. Quando foi a última vez que nós cuidamos de nós mesmos, né? Mas, na verdade, a fundamentação de tudo isso não é só para a questão do tema, mas, na verdade, a causa em si. Porque eu sou enfermeira e trabalho na Universidade de Marília, e junto com o Dr. Francisco, pediatra, mentor de um grupo chamado Amor de Criança, nós começamos a cuidar em agosto de 2013 de 12 crianças com encefalopatias graves, não progressiva. Tá? Para quem não sabe, são crianças que sofreram um processo de anóxia, então são crianças dependentes que usam sonda, não falam, não andam, né? E eu falo assim, a gente muitas vezes não valoriza as coisas da vida, e até quando comecei a fazer parte desse ambulatório, muitas vezes me encontrei envergonhada por dizer que tinha problemas, né? E aí vi famílias corajosas dizendo que eram felizes. Eu falei, meu Deus, né? Me perdoe por dizer que tenho problema, né? Porque não tenho problema algum na minha vida, não perante tamanho sofrimento dessas famílias. Depois de 2 anos e meio, hoje nós estamos com 75 crianças no ambulatório. O secretário da Saúde ainda brincou que nós estamos virando um problema para ele, porque tem famílias do Pará, de Mato Grosso, querendo vir para o ambulatório, que nós, infelizmente, não podemos acolher, tá? A nossa equipe vai acolher até 100 crianças e nós vamos ser obrigados a parar por aqui. Por quê? Não temos convênios nenhum com o SUS, tá? Esse projeto nasceu de uma parceria da Unimar com a Unesp. Então, todos os profissionais são parcialmente remunerados e voluntários no projeto, tá bom? Ele acontece às terças-feiras no ambulatório da Unimar. Se alguém tiver curiosidade, interesse de conhecer, pode entrar em contato comigo. O ambulatório ele é aberto. E o ambulatório vive de doações, na verdade, tá? Então, a entrada, por exemplo, nesse curso, ele é um pacote de fralda somente, tá bom? A gente pede que seja doado um pacote de fralda para a entrada, por quê? Porque vai ser revertido para a família. Todas as nossas crianças são carentes, tá bom? São a grande maioria da periferia de Marília e região. Tá? Então, se vocês puderem ir, além de prestigiar uma ótima palestra, vão estar contribuindo com o ambulatório. Tá? E se um dia tiverem interesse, quiserem conhecer e conhecer as nossas crianças, tá bom? E aprender a amá-las, assim como a gente aprendeu também. Nós somos uma equipe hoje multidisciplinar, temos médicos, enfermeiros, gastro, neuro, fisioterapia, psicologia, a educação física, a fonoaudiologia, tá? E assim, trabalhamos com a Ciesp como parceiro em termos financeiros, né? Que o Banco do Brasil, que já fez doações, e de vez em quando sempre tem um anjo bom que aparece, na hora que a gente está acabando o dinheiro, a gente precisa pagar alguma coisa, né? Outro dia apareceu não sei, não faço a mínima ideia de quem seja, e quis doar um dinheiro e doou para o nosso ambulatório, né? Nós temos o CNPJ, tudo certinho. Então, a gente paga, muitas vezes, exames, compramos cadeiras de rodas, que tem que ser especial, não pode ser essas umas que são vendidas, assim, aqui, que a gente vê no mercado, né? São fabricadas sobre medidas, e pagamos, assim, exames de R$5.000, cadeiras R$2, R$3.000 cada uma, né? Então, assim, nesse momento é só um pacotinho de fralda, se vocês puderem
participarem do curso, que vai ser, creio eu que vai ser ótimo, tá bom? E vai estar contribuindo com o ambulatório, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, pastor. Boa noite. Dia 28/8, sexta-feira, o horário das 20 às 21h30. Local... O local está errado. Desculpa, o local está errado. Não sou muito boa para fazer propaganda. Aqui na Casa dos Médicos, né? Mas graças a Deus já lotou na primeira semana a Casa dos Médicos. Então nós conseguimos o Teatro do Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Então nós já temos 380 inscritos, tá? Lá cabe 600 pessoas, ainda tem alguns lugares ainda, tá bom? Ok, está feita aí a propaganda. Os irmãos depois podem procurar a Heleni se quiser saber mais informações a respeito. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 37 e o versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Há 2 semanas atrás, nós conversamos sobre o texto de Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E citamos esse texto que vamos hoje ler e meditar, que é a reação que a multidão tem após a pregação de Pedro, que se inicia aí no versículo 14 e vai até o versículo 36. A reação é o que acontece aqui no versículo 37 da palavra do Senhor, que diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente nesta noite, nos dando sabedoria e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu trago aos irmãos o abraço do pastor Valdir. Estive com ele esse final de semana, num acampamento em Maringá, ontem e hoje pela manhã. E ele envia um abraço aos irmãos. Pastor Valdir, como sempre, me fez pregar 4 vezes, uma das vezes 11 horas da noite. Então eu estou aqui com a graça de Deus. Fez uma programação de culto sem parar. Preguei ontem, sábado, às 9h30 da manhã, às 3 horas da tarde e às 11 horas da noite. E hoje pela manhã. Mas uma bênção realmente, o trabalho que Deus tem exercido através dele naquela cidade. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um instante a respeito do tema do arrependimento. Esse texto é muito interessante porque a palavra de Deus diz que Pedro prega a palavra e a reação que há imediatamente após a pregação da palavra é um apelo daqueles que estão ouvindo a mensagem. Não é Pedro quem apela, não é Pedro quem faz um apelo, mas é a própria multidão que faz uma pergunta a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós faremos? O que é que nós faremos diante disso? Diante dessa mensagem que ouvimos. A mensagem que eles haviam ouvido não era uma mensagem fácil. Era, pelo contrário, uma mensagem muito dura. Pedro havia denunciado o pecado daquele povo que havia sido os causadores da morte de Jesus. Pedro diz: vocês mataram a Cristo, vocês foram os causadores da crucificação de Cristo.
Mas como o Espírito Santo era aquele que estava trabalhando nos corações, o coração desse povo, dessa multidão, se compadece, o coração desse povo se quebranta diante dessa palavra, e diz a palavra do Senhor que compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntam: o que é que nós faremos então, diante disso? E a resposta do apóstolo Pedro é: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que esse texto está nos falando é que o arrependimento produz um compromisso, uma aliança com Jesus e a habitação do Espírito Santo em nós. Nós sabemos que o arrependimento e a fé são os elementos da conversão. Os elementos da nossa conversão são arrependimento e fé. Ninguém nasce de novo sem que haja arrependimento e fé no seu coração. Mas eu gostaria de concentrar a minha meditação nessa noite na palavra arrependam-se, que é o passo inicial, que é o passo fundamental para que nós tenhamos de fato um relacionamento com Deus. E eu gostaria de dividir a minha mensagem em 3 partes. A primeira delas: o que não é arrependimento? O que não é arrependimento? Já que o arrependimento é esse elemento presente em todas as obras de avivamento da história. O que não é arrependimento? Primeira coisa: arrependimento não é remorso. E qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Tanto o arrependimento quanto o remorso desejam mudanças. Só que os motivos pelos quais essa mudança é desejada são diferentes. O remorso deseja mudanças por medo das consequências. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos, por exemplo, João Batista pregando sobre arrependimento. E João Batista, em Lucas capítulo 3, prega sobre o arrependimento. Enquanto ele prega, as pessoas se aproximam para serem batizadas. Porque o que João fazia era o batismo para a remissão de pecados. E as pessoas se aproximam para serem batizadas. E João lhes diz uma palavra muito dura. João diz a eles: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque as pessoas vinham para serem batizadas. O batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas o que elas estavam fazendo, na verdade, era uma fuga por medo das consequências que viriam. E João Batista denuncia isso. Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está nos ensinando é que não adiantaria de nada esse povo se submeter ao batismo de arrependimento para a remissão de pecados, se eles não produzissem verdadeiros frutos de arrependimento. A simples fuga da ira vindoura era, na verdade, um subterfúgio. Remorso é quando nós queremos mudar as consequências dos nossos erros, do nosso pecado. E Pedro, nesse momento, ele está falando de um arrependimento que afetaria o interior, o coração, a essência da vida desse povo. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, versículo 3, que Judas, tomado de remorso, volta, depois de ter entregado Jesus, até os sacerdotes, com as 30 moedas de prata, e lança as moedas de prata diante dos sacerdotes que não as querem receber. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar, tomado de tristeza, faz uma confissão dizendo: pequei traindo sangue inocente, e a Bíblia nos diz que ele sai para enforcar-se. Remorso é aquilo que toma o nosso coração e faz com que nós desejemos mudar as consequências.
Arrependimento é diferente. Arrependimento é o desejo de mudar as causas que produzem o pecado, que geram a transgressão. Arrependimento verdadeiro não é aquele que está em busca da mudança das consequências, dos resultados que o meu ato pode gerar. Mas é o desejo sincero de mudar as causas. Uma coisa é quando nós olhamos abaixo da superfície da nossa vida e desejamos que as nossas raízes sejam saradas. Outra coisa é quando nós olhamos para a árvore e percebemos que o fruto é podre e nós queremos sará-lo. Olhar para o fruto podre é remorso. Olhar para as raízes que precisam de cura é arrependimento. Observe Davi. Davi teve um verdadeiro arrependimento. Salmo 51. A Bíblia diz que no Salmo 51 Davi está tomado de um sincero arrependimento. E qual é a oração de Davi no versículo 10 do Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que Davi ora para Deus mudar o seu coração? Porque arrependimento quer mudar as causas. Arrependimento quer mudar a origem que produz o ato. Remorso quer mudar as consequências que o ato produz. Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais adiante, no versículo 17, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Senhor. Por quê? Que Deus deseja que o nosso coração seja mudado. Por que arrependimento é essencialmente interior e muda o coração? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é do coração que nascem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus capítulo 15, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai pela boca. Porque o que sai pela boca nasceu aonde? No coração. Porque é no coração que nascem os maus desígnios. Os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, as blasfêmias. É o que diz Jesus lá. O que não é arrependimento? Arrependimento não é penitência, autoflagelo. Há pessoas que pensam que podem se arrepender através de um ato penitencial, ritualístico, cerimonial, como que se aquilo pudesse produzir arrependimento. Como que se aquilo fosse um ato redentivo ou um ato redentor. A Bíblia diz também no próprio Salmo 51, sacrifícios não quisestes. Do contrário, eu te daria. O que Deus quer é realizar algo essencialmente interior na nossa vida. Arrependimento é uma obra essencialmente interior no nosso coração. Segundo, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Em primeiro lugar, a palavra arrependimento significa mudança de mente. É a palavra metanoia. Arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança de conceitos e valores. Por quê? Porque arrependimento afeta o intelecto, afeta a razão. As pessoas que verdadeiramente se arrependem, elas mudam seus conceitos e mudam seus valores. Porque afeta a razão. Romanos capítulo 12, versículo 2
Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, o arrependimento é uma mudança de conceitos e de valores. Todo arrependimento vai afetar a nossa razão, o nosso intelecto. Só que não é suficiente. Arrependimento também é uma mudança de afeições. É uma mudança de sentimentos. Todo arrependimento vai afetar a razão, mas vai afetar também as nossas emoções. Emoções. Por quê? Porque muda os nossos sentimentos. Uma pessoa que ouve falar sobre a mensagem do Evangelho e absorve verdadeiramente a mensagem do Evangelho, ela não pode permanecer fria diante dessa mensagem. Uma pessoa que ouve sobre o Cristo crucificado, que entrega a sua vida e derrama o seu sangue para a remissão dos seus pecados, o Cristo que não morreu a morte física apenas, mas que naquela cruz sofreu a morte eterna, e isso não toca as suas emoções, é porque ali não houve arrependimento. Arrependimento afeta as emoções. E invariavelmente, arrependimento vai afetar as emoções, gerando o quê? Quebrantamento, tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A palavra de Deus nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz metanoia, arrependimento para a salvação. E essa tristeza a ninguém traz pesar. Essa tristeza não traz pesar para ninguém. Nós queremos hoje em dia aliviar e suavizar a mensagem do Evangelho, esquecendo de falar a respeito de arrependimento, que é mudança, que é transformação. E por que nós não queremos falar sobre isso? Porque a cultura do nosso tempo é a cultura do bem-estar. As pessoas querem se sentir bem, e tão somente bem. E quando nós falamos que arrependimento afeta os nossos sentimentos, invariavelmente gerará um constrangimento, como gerou nesse povo, que compungiu-se-lhes o coração, e olham para Pedro, como que tomados de um certo desespero, e perguntam: o que nós vamos fazer diante dessa mensagem? E Pedro responde: arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem diluída. Não é uma mensagem adocicada. Não é uma mensagem que diz: venha como está, permaneça como está. É a mensagem que diz: venha como você está. E pela graça de Deus você será transformado. Porque a própria palavra do Senhor nos diz em Tito capítulo 2, que a graça salvadora se manifestou a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós sejamos conforme a imagem de Jesus. É isso, meus queridos. Arrependimento afeta a sua razão, porque você entende a mensagem. Arrependimento afeta as suas emoções, porque você se quebranta diante dessa mensagem, porque se compungiu-se-lhes o coração. Olhe para mim. Não é suficiente que o arrependimento afete a nossa razão, opere uma obra cognitiva no intelecto. Não é suficiente que o arrependimento afete as nossas emoções. Ele não estará completo se simplesmente parar por aí. Porque existe um terceiro elemento do arrependimento que é fundamental. E esse terceiro elemento é o que nós chamamos de elemento volitivo ou elemento da vontade. O que é isso? É a mudança do propósito. É a decisão que nos faz mudar. Deixa eu te dizer uma coisa. O que transforma a minha vida e a sua vida não é o que você está ouvindo nessa noite.
O que transforma a minha vida e a sua vida não é você chorar depois de ouvir a mensagem e dizer, Senhor, me perdoa desse meu pecado. O que transforma a minha vida e a sua vida é o que você decide fazer com aquilo que você ouviu e com aquilo que quebrantou o seu coração. O que você vai fazer com isso? Quais as decisões que você vai tomar? Esse é o grande problema. O grande problema é que nós ouvimos e não tomamos decisões. Nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, mas isso não gera em nossa vida decisões firmes. Como a que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu é um exemplo de verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquela casa, a gente não ouve falar de discursos. Jesus, me parece, se fez, não está registrado em Lucas 19, que ele tenha feito um discurso na casa de Zaqueu, que ele tenha se levantado, ensinado ou pregado. Me parece mais que Jesus bateu papo ao redor da mesa com Zaqueu, com a sua família, junto com os discípulos, com os apóstolos. E aí a Bíblia diz que num determinado momento, Zaqueu se levanta. Por quê? Porque o Espírito Santo estava produzindo arrependimento no coração de Zaqueu. Ele se levanta e o que diz a palavra? A palavra diz que ele olha para Jesus e diz, eu tomo uma decisão na minha vida. Eu resolvo, decisão. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Porque ao longo de toda a minha vida, o que eu tenho feito é, na verdade, roubar as pessoas. Eu sou desonesto. Eu angariei riquezas através de desonestidade. Então eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa é a minha decisão. Jesus se levanta e diz, hoje houve salvação nesta casa. Porque salvação é resultado de arrependimento. Mas arrependimento só está completo quando existe uma decisão tomada diante de Deus. Uma decisão. Sabe o que significa decisão? Olhe para mim. Decisão significa ruptura com alguma coisa. Ninguém decide sem romper. A palavra decisão vem de cisão, de ruptura, de corte. Ninguém se arrepende se não há um corte na sua história. Arrependimento é um divisor de águas. Arrependimento é um corte, é um bisturi que, de alguma maneira, faz uma cisão, uma ruptura e diz antes e depois. É como o testemunho daquele cego de João capítulo 9. Eu era cego, mas agora eu vejo. É algo antes e algo depois. É como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nos diz a palavra do Senhor. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, houve uma mudança, houve um limite, uma fronteira estabelecida entre o que era e o que é agora. Não é possível a gente dizer, mas hoje, no nosso tempo, na nossa cultura evangélica, a gente convive tão naturalmente, é tão comum. As pessoas se dizem cristãs, mas a vida não tem um traço sequer de mudanças. Não há mudança. Não há transformação. Isso não é evangelho. Evangelho é arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, mudança de coração e mudança que gera uma decisão na vida. Terceiro. Quais são os resultados do arrependimento? O que o arrependimento produz? Em primeiro lugar, o arrependimento produz confissão. Embora o arrependimento seja essencialmente interior, ele se manifesta externamente. E a primeira coisa que o arrependimento produz é confissão. Confissão de pecados, confissão de erros, confissão de equívocos, confissão de caminhos tortos. É isso que o arrependimento produz. Confissão.
A segunda coisa que o arrependimento produz é reparação de males. Diz a palavra de Deus, em Lucas capítulo 19, que Zaqueu fez isso quando se arrependeu. Ele quer reparar os males que fez. A terceira coisa que o arrependimento produz é uma mudança de prática. Embora o arrependimento seja essencialmente interior, ele muda as nossas práticas. E eu queria encerrar pedindo que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. A palavra de Deus diz no versículo de número 3 o seguinte: Ele, João Batista, percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Ele batizava para quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Então, as multidões vinham para ser batizadas com essa proposta. O que João diz para elas? Raça de víboras. Se João fosse pastor no nosso tempo, ele estaria desempregado. Chamando o pessoal de serpente, cobra, sua cobra. Deixa eu ficar calado. Quem lhes deu a ideia? Gente do céu, esse homem não ia pastorear a igreja nenhuma. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem que deu essa ideia para vocês? Pergunta João. Sabe por que João faz isso? Porque ele é livre. Ele não tem vínculo com o palácio. Ele não tem vínculo com o templo. João é profeta no deserto. É só começar a ler lá no versículo 1. A Bíblia diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Tem muita gente granfina no palácio, tem muita gente granfina no templo, exercendo sacerdócio, mas a palavra de Deus vem para um homem chamado João, que veste peles de camelo e se alimenta de gafanhoto e mel no deserto. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso, nem com a política, nem com a religião. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então João não tem que fazer média com ninguém. João não tem que ficar fazendo média com um político. João não tem que fazer média com a religião. Ele é livre. Então ele olha para as pessoas e diz o seguinte: sua serpente venenosa, quem colocou essa ideia na sua cabeça? De que você vindo se batizar, você pode, com esse ato, fugir da ira de Deus. Em seguida ele diz: deem frutos. Arrependimento, curar a raiz. Preste atenção nisso, por favor. Arrependimento sara a raiz para que haja frutos curados. Está entendendo isso? João diz: vocês precisam curar a raiz
para que então vocês possam dar frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí o povo começa a fazer apelos. Gente, o dia que isso acontecer no meu ministério, eu estou pronto para morrer. Deus, eu já cumpri o ministério, porque é a coisa mais extraordinária. Ao longo desse tempo todo de ministério, de 16 anos, só eu faço apelo. Ontem mesmo fiz um apelo para a conversão de pessoas. Mas a Bíblia diz que quando Deus levanta verdadeiros profetas, como João Batista, como Pedro, no poder e na força do Espírito Santo, é a multidão que faz o apelo. Então essa multidão pergunta para João, o que devemos fazer então? João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Arrependimento muda as nossas práticas. Alguns publicanos, amigos de Zaqueu, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes havia, nada além de que lhes foi estipulado. Sejam honestos, João diz. Vocês serão honestos de agora em diante. Porque arrependimento vai mudar o modo como você se relaciona profissionalmente, a maneira como você se relaciona com sua família, o modo como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, e profissionalmente você vai ser diferente agora. Você não vai cobrar o que você cobrava antes, que era um ato de desonestidade. Versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Vamos ficar de pé? O nosso problema, queridos, é que nós estamos nos acostumando com as mensagens sobre a solução dos problemas. A cada dia, nós estamos pregando e falando mais sobre a solução dos problemas. Nós estamos permutando, trocando a mensagem da salvação do inferno pela solução dos problemas. É claro que Jesus soluciona problemas, mas Jesus não veio prioritariamente para isso. A mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento para a remissão dos pecados, pela fé em Cristo Jesus. O que o Evangelho veio fazer é salvação, não solução. Eu não duvido que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a sua vida encontra saídas, portas de solução. Mas a primeira obra que o Evangelho realiza é a obra da salvação. Pai de amor, em nome de Jesus, nós entregamos nesta noite, ó Pai, o nosso coração ao Senhor. Nós entregamos nesta noite, ó Deus, a nossa vida a Ti. Meu Pai, que esse arrependimento
seja verdadeiro em nossa vida, Senhor. Que esse arrependimento alcance o coração, ó Deus, de cada pessoa dentro desse auditório, a começar do meu coração. Para que haja, Senhor, em mim, para que haja em nós, ó Deus, mudanças verdadeiras de hábitos, de atos, de práticas. Porque a Tua palavra diz que, embora isso aconteça lá no mais profundo, é uma verdade que acontece no íntimo, isso, ó Deus, se manifesta exteriormente. Essa obra de salvação, essa obra de arrependimento se manifesta, Senhor, exteriormente nos nossos atos. Então eu quero pedir, Senhor, muda a nossa vida. Muda, Senhor, as nossas práticas. Muda, Senhor, o modo como nós nos relacionamos em família. Muda, Senhor, a maneira como nós lidamos com os nossos negócios. Muda, Senhor, o modo como nós nos relacionamos com nossas amizades não cristãs. Muda, Senhor, a maneira como nós falamos. Muda, Senhor, o modo como nós enxergamos as pessoas, ó Deus. Muda, Senhor, a nossa vida e que a nossa vereda, Senhor, seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, que haja mudanças verdadeiras, substanciais, transformadoras, profundamente libertadoras em nossa vida, Senhor. Eu peço isso, em nome de Jesus. Porque o Senhor veio para nos mudar. Pai, o evangelho que salva e não transforma, é um evangelho, Senhor, que não está na Tua palavra. Porque o Teu evangelho, Senhor, é um evangelho que nos salva e vai nos transformando dia a dia, de glória em glória, à semelhança de Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. É essa a nossa súplica ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre nós, hoje e por todos os dias da nossa caminhada peregrina sobre essa terra, até a eternidade, quando nós viveremos para sempre unidos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, se assente um instante. Nosso culto está encerrado. Eu queria apenas dar um aviso. Eu me comprometi na última semana, no último domingo, com os irmãos, como responsável pelo presidente.